Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Bem-vindo e bem-vinda ao Freudcast. Nesta semana em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres, nós vamos falar delas e nós vamos falar de um tema que é muito importante, que é a maternidade. E quem está hoje no Freudcast é a psicanalista Raquel Ferrari, que acabou de escrever um livro sobre maternidades, assombro e elaboração, uma perspectiva psicanalista. E é ela que vai contar para a gente o que é tudo isso. Tudo bem, Raquel? Bem-vinda ao Freudcast. Olá, Rose. Obrigada. Um prazer estar aqui. Gente, a Raquel foi minha professora, preciso confessar, amei a aula dela. E quando eu fiquei sabendo que ela escreveu esse livro, eu falei, ela não pode deixar de participar do Freudcast, porque ela precisa falar. Agora, o que me chamou a atenção, Raquel, é maternidades. Por que no plural esse nome? Porque ao longo de todo o trabalho, esse livro é resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi no ano passado, no Instituto de Psicologia da USP. Então, durante toda a minha pesquisa, que eu estava pesquisando justamente, estava fazendo uma investigação sobre o sofrimento psíquico na experiência da maternidade, de um modo geral, não especificamente quando ocorrem psicopatologias, mas da experiência de um modo geral, o que eu fui me dando conta de que a gente precisa falar em maternidade no plural, maternidades, né? Porque são muitas experiências de maternidades, né? Cada mulher, cada cultura, cada contexto socioeconômico vai viver uma experiência muito particular. Então, eu quis enfatizar isso no título do livro. E por que assombro e elaboração? Porque você chama essa palavra, porque assombro é como se é susto, né? O que significa na psicanálise? O que você quis trazer, né? Tá. Então, eu vou te contar como é que surgiu essa ideia. Ao longo da pesquisa, eu conversei com muitas mulheres, mães, gestantes, mães de crianças, mães de adultos, mães de modo geral, né? E uma delas me trouxe um relato que me deixou muito impactada, né? E essa foi a minha parceira da pesquisa que me inspirou no título da pesquisa e do livro, né? Ela dizia que quando a filha dela nasceu, ela disse assim, um abismo se abriu diante de mim. Foi uma das mulheres que foram, assim, que teve maior franqueza em falar sobre o sofrimento da experiência da maternidade, sem tabus, né? O meu convite, durante, assim, com a pesquisa, com o livro, é justamente para que a gente possa falar do impacto que é se tornar mãe. Tem delícias, mas tem dores também. E quanto mais a gente puder falar de tudo, mais a gente vai encontrando um lugar para um processo de elaboração. Eu ia contar dessa moça, né, que eu entrevistei. Quando ela falou desse abismo, eu fiquei muito intrigada. E fiquei pensando muito o que eu poderia pensar e analisar a partir dessa frase e do que mais ela foi me trazendo, dessas dores e desse impacto. Ela estava muito feliz por se tornar mãe. Ela teve uma ajuda boa da rede de apoio dela, mas ela estava muito perturbada durante o puerpério, né? E aí eu fiquei muito pensando no abismo, e do abismo eu fui fazendo associações entre abismar e cheguei no assombrar, né? E o assombro, tem um livro do Leopoldo Nosek que se chama A Disposição para o Assombro. E o que ele propõe, o Leopoldo Nosek é um psicanalista de São Paulo, e ele propõe que diante de eventos novos na vida, a gente precisa ter uma disposição para se assombrar, para se espantar,
né? Então, está acostumado a ouvir esse termo assombro, muito ligado à casa mal assombrada, alguma coisa nesse sentido, mas ele tem esse outro sentido também, que, aliás, em espanhol, o termo assombro tem esse sentido que eu quero dar no título do livro, e que o Nozeki também dá no livro dele. Na sua jornada e na sua sincera, né, essa paciente, não sei se era paciente, e eu me lembro que quando eu engravidei, para mim não foi uma experiência boa, mas quando eu falava isso, as pessoas meio que me condenavam, olhavam para mim com um olhar condenatório, dizendo, como assim, a maternidade é uma coisa maravilhosa, né? E não foi, eu fiquei internada, fiquei inchada, aquela coisa toda. E às vezes você expor isso te leva para um lugar que você não quer estar. Então, essas maternidades que você coloca aqui no teu livro, tem muito disso, dessa maternidade que não foi difícil, ou a maternidade que foi muito legal, que tem mulher que adora engravidar e ok com isso. E também tem diferenças entre a mulher adulta e uma adolescente. Como que se dá esse emaranhado, né, de maternidades dentro do psiquismo dessas mulheres? Porque são muitas mulheres vendo o corpo mudar, vendo a barriga crescer, e depois de 9 meses tendo um ser que ela vai precisar cuidar. Sim, então, a ideia é que se possa falar, sim, de tudo, e que existe todas as experiências. Tem mulheres que realmente adoram, né? Eu me lembro de uma paciente que falava que adorava acordar à noite e cuidar do bebê, né? Que é um dos maiores dramas, né, do puerpério, é você perder as noites de sono, né? E essa mulher falava assim, eu adorava, eu acordava com a maior satisfação e ficava lá com ele. Então, é o jeito dela. Tem mulheres que optam por não amamentar ao seio porque seria insuportável, ou porque dói, ou porque não conseguiu se ajeitar, ou aquilo desperta fantasias muito ruins nela. A gente sabe que o ideal é a amamentação ao seio, mas se isso for muito perturbador para a mulher, ela precisa ter essa opção, né? Porque a gente precisa ver que o mais importante é o vínculo da mãe com esse bebê, né? Se ela puder ser ajudada para que essa amamentação ao seio aconteça da melhor forma possível, é o ideal que a gente supõe. Mas se isso vai se tornando um grande sofrimento, que vai, então, comprometer até o vínculo da mãe com o bebê, a gente precisa pensar sobre isso. Então, assim, de fato, tem várias possibilidades de se viver a maternidade. E a gente precisa falar sobre isso. O livro fala sobre isso. Existem várias possibilidades de se viver a maternidade e a gente precisa acolher todas as possibilidades, né? E você usou muito o Winnicott, né? Tem vários autores, na verdade. A gente tem um capítulo sobre o Winnicott, né? Que, na verdade, assim, a minha preocupação foi buscar nos textos do Winnicott onde ele se preocupa com a mãe. Né? A gente sabe que a psicanálise ela se preocupa muito com a mãe, de um modo geral, mas referido ao bebê, à saúde do bebê. Então, a importância da mãe para o desenvolvimento psíquico do bebê. Mas a gente encontra poucos textos na psicanálise que se preocupe com o psiquismo materno. Né? Então, eu fiz uma varredura nos textos do Winnicott, onde ele, de fato, está preocupado com a mãe. Então, só para ter um exemplo, ele tem um texto que se chama O que irrita? É uma pergunta. Né? E é uma roda de conversa na BBC de Londres, no final da década de 50. Então, as mulheres foram até a BBC para fazer uma roda de conversa, e ele perguntou, o que irrita na maternidade? Legal, e aí é sensacional o texto, porque as mulheres falam francamente e ele acolhe, sabe? E ele vai pensando junto o que pode se fazer a partir daí. Mas dar voz ao sofrimento materno é um passo muito importante. Tem um título do seu trabalho, um capítulo, Trabalho Psíquico da Maternidade e Parentalidade. Maternalidade e parentalidade, né? Isso. O que é isso? O que você explorou neste capítulo?
Porque justamente quando a gente fala do assombro, ou seja, é uma situação de espanto, de susto, de impacto. Então, o que eu vou trabalhar é a ideia de que tem um potencial traumático a entrada na experiência da maternidade. Tem um potencial traumático. Não precisa se tornar um trauma, mas tem um potencial traumático. E para que não caminhe na direção de se instalar uma psicopatologia, um adoecimento psíquico, é necessário contar com uma série de cuidados, né, do ambiente. O Winnicott vai chamar de setting social, né? Então, tem uma série de cuidados que vai demandar do entorno dessa mãe, dessa dupla, né, mãe e bebê, e do casal, né, também, para que não se instale uma psicopatologia. E aí, o que está em jogo? Trabalhos psíquicos precisam ser acionados. O trabalho do luto, né? O trabalho da simbolização, que é poder produzir sentido para essa experiência impactante, né? Freud fala que trabalhos psíquicos, a possibilidade dos trabalhos psíquicos entrarem em curso é um sinal de saúde, né? Então, a gente, enfim, tem o trabalho psíquico, o Roussillon vai falar do trabalho psíquico do jogo, né, que é da possibilidade do brincar. Então, nesse capítulo, eu vou trabalhar sobre essa ideia do trabalho psíquico, dos trabalhos psíquicos. Então, eu vou trabalhar, inclusive, com um autor. Eu trabalho com vários autores que não costumeiramente abordam o tema da maternidade, né? E eu fui vendo... Eu sei onde que ela encontrou, como que ela conseguiu achar textos desses autores em relação à mãe? Eu fiquei encantada. Você vê que o Michel de Mouzin, que é um psicanalista, foi um psicanalista francês, né? Ele tem um trabalho, olha que interessante, ele fala sobre o trabalho psíquico da criação, mas quando está falando da criação literária, né? Da criação artística. E ele vai explorar nesse texto dele o que acontece no psiquismo do criador, do artista, que vai produzir uma criação, né? Então, ele diz que acontece uma coisa que ele chama, em francês, de saisissement, que foi traduzido para o português como arrebatamento, né? Então, você é tomado por um arrebatamento, tem uma desorganização psíquica temporária, né? Uma perda de identidade temporária, né? Ele fala de um retorno a um estado de não integração, que isso já é um pouco na linha do Winnicott também. O Michel de Mouzin está seguindo um pouco a ideia do Winnicott. Ou seja, você tem toda uma desorganização psíquica, mas que depois você se recompõe e produz um texto, uma obra de arte, o que for. E ele fala desse estado, e ele vai detalhar esse trabalho psíquico da criação. Eu achei sensacional para pensar a experiência da maternidade, porque eu acho que o que ele fala do trabalho psíquico da criação para os processos de criação de arte cabe totalmente porque as mulheres referem sobre a sua experiência ao entrar na maternidade, né? Então, eu uso essas ideias dele, vou dialogando com ele, trazendo para pensar a maternidade. Então, eu trabalho com o trabalho psíquico da criação, por exemplo, né? Um dos subitens dos trabalhos psíquicos. Um outro capítulo que me chamou a atenção é Amor e Ódio na Experiência da Maternidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse é um dos principais capítulos do livro, né? Eu estou convidando os leitores a fazerem contato com a experiência da ambivalência de sentimentos que é própria da experiência humana, né? Não é uma particularidade da maternidade ou da parentalidade. É próprio da experiência humana. Então, o Freud fala disso desde o início da obra dele. Então, tem até um subitem onde eu vou falando, percorrendo a obra do Freud, onde isso está presente o tempo todo, né?
Então, a Melanie Klein é uma grande autora teórica da ambivalência. Então, amor e ódio, eles estão sempre juntos, e a gente precisa ser capaz de integrá-los na nossa experiência, né? É um risco muito grande você tentar apartar isso, né? Deixar de fora o que parece ameaçador, que são os afetos hostis, né? E aí tem uma autora que foi a minha grande inspiração para esse trabalho com outros autores, inclusive com o Luiz Cláudio Figueiredo, que é um psicanalista de São Paulo, que tem um texto muito bacana que se chama Ambivalência de Base, é um texto ele inclusive, ele fez o prefácio do seu livro, ele né? Fez a orelha. Ele fez a orelha, né? Ele fez a orelha. O prefácio foi da Marina Ribeiro. Ah, tá. E, bem, então, a Rosica Parker foi a minha grande inspiração para trabalhar nesse capítulo, né? Ela tem um livro que se chama A Mãe Dividida, a experiência da ambivalência na maternidade. Ela foi uma psicanalista inglesa que foi pouco conhecida, porque ela acabou morrendo precocemente, então ela tem alguns artigos, tem esse livro, que é um livro super interessante, mas também não teve grande difusão por aqui. Mas é um trabalho minucioso, criativo, muito bem escrito, e ela percorre, assim, durante todo o livro dela, ela vai nos provocando a ver o quanto a ambivalência está presente na experiência da maternidade e precisa ser integrada, que ela ajuda, por exemplo, no processo de separação, né? Então, se você é só amor, você não consegue separar. O objeto, então, ele tem uma função, né? A gente tem um pouco de medo de usar essa palavra, ódio, né? Principalmente da mãe em relação ao filho, uma coisa condenável. Mas talvez se a gente conseguir falar um pouco mais sobre isso, conversar um pouco mais, isso vai ficando um pouco menos ameaçador, né? E para os processos de separação, eles são imprescindíveis, esses sentimentos hostis. E geraria menos culpa e menos adoecimentos, inclusive, né? Exatamente. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Você está propondo uma nova metapsicologia da maternidade, é isso? Eu não consegui te escutar, deu uma pequena... Ficou ruim, né? Veja se eu entendi. Você está propondo uma nova metapsicologia da maternidade? Ou não? Eu entendi que seria uma nova. É isso mesmo? Na verdade, não é uma nova, porque em psicanálise não tem assim, uma teorização sobre a metapsicologia da maternidade, né? Então, como eu vou trabalhando por todos esses caminhos, né, tanto históricos, né, eu começo fazendo um caminho histórico sobre o lugar da mulher no contexto, em vários contextos, né, em vários tempos, né. Eu falo também do lugar, do olhar da psicanálise para a mulher, desde o início também. Eu vou fazendo um caminho e aí eu vou propondo o que é que se passa no psiquismo da mulher quando ela se torna mãe, né? E aí que eu vou abordando trabalhos psíquicos. Eu uso esse termo maternalidade, porque é um termo do Hakamié, que eles também propõem esse termo para diferenciar de maternidade, porque ele vai falar que são processos psíquicos que a mulher vive, muito particulares, quando ela se torna mãe, né? Então, eu vou explorando isso, os trabalhos psíquicos, a questão do potencial traumático, a perda de identidade. A Regine Pratt vai falar de uma troca de pele que acontece quando a mulher se torna mãe. Então, eu vou explorando muito todo esse conjunto de fenômenos que vão acontecendo no psiquismo, e eu faço isso a partir da minha clínica, a partir de grupos de reflexão, a partir de entrevistas que eu fiz. Então, eu vou trazendo material clínico também durante todo o livro, né? E quando chego no final desse trabalho, eu me dou conta que eu poderia propor um conceito, que seria a metapsicologia da maternidade, né?
a partir de todas essas ideias, poderiam ser organizadas nessa expressão, metapsicologia da maternidade. É até um convite para a gente estudar mais a maternidade. Bom, o livro que você escreveu é para psicanalistas, mães, é para todo mundo? Porque tem muita coisa, né? Eu acho que, assim, todas as pessoas que leram, mesmo não psicanalistas, têm achado que está muito acessível, né? Eu trabalho com poesia, eu trabalho com canções, eu trabalho com vinhetas clínicas, né? Tem um capítulo onde eu trago um contexto sociológico, né? Para pensar os tempos da aceleração, né? Que eu chamo de maternidades, tempos e contratempos. Eu acho que qualquer pessoa interessada no tema vai se beneficiar muito da leitura. E onde encontrar o livro, Raquel? Na editora Artes e Ecos. O site da editora Artes e Ecos. Tá. E aí é só entrar lá e comprar. É isso? Isso, editora Artes e Ecos atualmente está na primeira página, porque acabou de ser lançado. Já aparecendo lá, né? E assim, convido também quem quiser acompanhar o meu Instagram, que eu estou sempre publicando. Passa o endereço para a gente. Qual é? Raquel Ferrari, mas se escreve Rachele Ferrari, né? 2018. Então 2018. 2018. Ok. Então é @Rachele Ferrari 2018. É 2018. Isso. Porque lá, Rose, eu também vou publicando rodas de conversa com mães que eu faço mensalmente. São grupos abertos, então qualquer mulher que queira participar, é só se inscrever, tem um processo de inscrição, porque eu faço grupos de no máximo 10 mulheres. Então a gente faz a inscrição para a gente poder ter um grupo onde, de fato, se configura uma conversa. Tá certo. Bom, eu quero agradecer esse bate-papo, eu adorei, estou curiosíssima para ler o livro todo, e eu imagino que traz muita informação, muito conteúdo. Parabéns, porque não é uma missão fácil de escrever uma tese de doutorado, passar por uma banca na USP, parabéns para você, e que você continue nessa jornada aí com essas mulheres e com a maternidade, e olha, eu acho que foi ousado você apresentar uma metapsicologia da maternidade, viu? Parabéns por isso. Obrigada, Rose. Foi um prazer estar aqui, um prazer te rever. Boas lembranças do tempo que você estava lá com a gente no Cefas, adorei. Então, até. Até, beijo para você. Bom, e eu quero agradecer. Beijo. E eu quero agradecer você que ficou conosco até esse momento, né? E se você conhece uma mulher grávida, uma mãe, uma adolescente, ou de repente uma mulher adulta, porque toda mulher vai se tornar mãe, ou pode se tornar mãe, não que toda mulher vai se tornar mãe, mas ela pode se tornar mãe. Dê um presente, dê esse livro de presente, para a gente poder debater o que são as maternidades, como a psicanalista Raquel Ferrari colocou para a gente. Semana que vem, nós vamos nos encontrar aqui no Freudcast com mais um psicanalista e com mais um assunto que tem tudo a ver com a nossa vida. Beijo para você. Tchau, tchau.